Queridos irmãos e irmãs, 29º domingo do tempo comum, ano C, liturgia para 16 de outubro de 2022, com o tema Chamados a viver em comunhão e diálogo com Deus. Irmãos e irmãs, vamos ajudar com que essas leituras possam chegar a mais pessoas, compartilhando, se inscrevendo e dando o joinha. A primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, versículo de 8 a 13. Quando Moisés tinha as mãos erguidas, Israel ganhava vantagem, mas quando as deixava cair, a vantagem era de Amaleque. Na catequese deste texto sobre Deus libertador, que dá vitória ao seu povo, que os salvou da opressão e da morte, que os fez atravessar a penchuto Mar Vermelho e os conduziu através do deserto, nos leva a entender que Deus é aquele que caminha com o seu povo e que Deus não aceita a dominação e a instrumentalização de seu povo. O poder de Faraó, o poder de Herodes, o poder dos reinos não estão a serviço de Deus e de seus filhos, mas serve a um pequeno grupo que usa o povo para enriquecerem. Neste texto, vemos que o povo de Deus está em luta por liberdade, enfrentando o poder dos povos do deserto, enquanto que outros irmãos também estão na luta para entrar na Terra Santa, mas se colocando em oração. Um grupo luta e trabalha, enquanto o outro se mantém na oração em busca da proteção do povo. Portanto, a nossa missão é de também lutar contra as práticas que impedem a vida e a felicidade do povo e de não fraquejar na oração na montanha de Deus. Precisamos ter essa certeza de que Deus caminha com seu povo e que não os abandona nas batalhas a serem enfrentadas. Na segunda leitura da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 2. Nós somos chamados a proclamar a palavra, chamados a exortar e anunciar com toda a paciência e doutrina diante das perseguições, diante da falta de entusiasmo e diante das falsas doutrinas. Todos os servos e servas de Deus precisam se manter firmes e fiéis aos mandamentos e ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos abrir as portas da nossa vida, da nossa comunidade, da nossa família para a infidelidade e nem para as falsas doutrinas. Nossa missão é de evangelizar, de proclamar a boa nova a todas as pessoas. Nossa missão é de sermos o lugar da proclamação e da vivência do reino de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8, havia uma viúva que vinha ao juiz todos os dias e lhe dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. O juiz dizia: eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, mas vou fazer justiça a essa viúva para não ser mais incomodado. A viúva, pobre e injustiçado, representa o pobre sem defesa, vítima da prepotência dos que controlam o poder. Passa toda a vida clamando por justiça, mas ninguém é capaz de escutar os seus clamores. Mas a sua insistência e a sua obstinação em não desistir leva o poder a tomar uma atitude a seu favor. Ora, se um juiz prepotente e insensível é capaz de resolver o problema da viúva por causa da sua insistência, quanto mais Deus, que é rico em misericórdia, Deus que é comunhão, que é presença que salva, Ele que escuta o clamor do seu povo e que caminha com o seu povo pelo deserto, jamais deixará de escutar os seus filhos. A nossa oração deve ser um diálogo constante com o Pai. A nossa oração deve ser uma constante entrega de nossa caminhada nas mãos de Deus.
A nossa oração deve ser sempre uma súplica a Deus para que venha nos auxiliar em nossas necessidades e em nossas fraquezas. A nossa oração deve fortalecer a nossa comunhão e a nossa unidade com Deus. A nossa oração deve fortalecer o nosso diálogo, não só com o nosso Deus e Pai, mas também com nossos irmãos. A nossa oração deve fortalecer a nossa fé, deve fortalecer a nossa missão, deve fortalecer a nossa capacidade de servir. A nossa oração não pode ser uma oração de desânimo ou de ficar se lastimando. A nossa oração precisa ser de ação de graças por tudo que Deus realiza em nossas vidas. Nesta parábola, somos chamados a mantermos firmes e fiéis na oração e a não nos afastarmos de Deus. Somos chamados a não desistir de buscar o que é certo, a não desistir de buscar a verdade e a justiça. Somos chamados a não desistir da missão. Que o amor, a graça e o poder de Deus estejam com todos. Amém.